Vamos continuar de análise de palpites da Copa do Mundo, primeira rodada da fase de grupos dos jogos do dia 13 de junho, neste sábado, então sem enrolação e bora lá comigo. Vamos começar com a nossa primeira partida do dia, teremos o Qatar enfrentando a Suíça, que será realizado às 16 horas. Vamos olhar aí a classificatória, qual que é o grupo composto, então é a Suíça, a Bósnia, o Canadá e também o Qatar. Conhecendo um pouco de cada equipe, temos um Qatar que conseguiu a sua classificação pela primeira vez diretamente através das classificatórias. Lembrando que no ano de 2022, por conta deles serem os anfitriões, conseguiram a vaga direta sem precisar passar por nenhum tipo de jogo, teste, nenhum tipo de competição continental a mais. Bem, o Qatar, ele teve bastante dificuldades na fase de grupos, só que ainda mesmo assim conseguiu a classificação através dos playoffs e na decisão eles foram lá e venceram a equipe dos Emirados Árabes, tá? Falando um pouco de jogadores conhecidos, não temos jogadores relevantes mundialmente falando, mas os destaques ficam para Akram Afif, que joga no Al Saad, um dos times mais conhecidos daquele país. E também o Almoez Ali, que é da equipe do Al Duhail. Pelo menos nestes últimos amistosos, enfrentou a Irlanda, perdeu por 1-0 e ficou nesse empate contra El Salvador por 0-0. Irá enfrentar a seleção da Suíça, que garantiu a sua classificação diretamente sem precisar passar pelos playoffs, ou seja, fez uma ótima campanha, conta com jogadores muito interessantes no seu plantel, jogadores bastante conhecidos. Irá enfrentar a seleção da Suíça, que conseguiu a sua classificação de forma até facilitada, porque foi uma das únicas seleções que conseguiu passar de forma invicta, tá? Já na primeira colocação. A Suíça, ela não tem muito o que falar, manteve o mesmo treinador da última Copa do Mundo, possui jogadores muito talentosos que fazem muito sentido no cenário mundial. Temos aí o goleiro Kobel, que é o goleiro do Borussia Dortmund, um Doi, jogador do Nottingham Forest. Temos também o Akanji, zagueirão da Inter de Milão, só que eu acho que o grande craque dessa seleção é o meio-campista Xhaka, que já teve passagens por equipes gigantescas como Arsenal, como outras equipes da Inglaterra e atualmente está no Sunderland. Agora, vendo aí os amistosos que eles jogaram nestes últimos jogos, então a Suíça venceu a Jordânia por 4-1 e vem de um empate contra a Austrália. E é muito interessante destacar porque a Suíça, pelo menos neste jogo contra a Jordânia é um time considerado até abaixo, praticamente na mesma classificatória no ranking da FIFA, e eles acabaram tomando gols. Então é um time que faz muitos gols, mas acaba sofrendo muitos. E se nós pegarmos confrontos diretos, tivemos apenas um jogo entre eles, onde finalizou em 1-0 o Qatar. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida é claramente as casas de apostas dando esse favoritismo para a seleção suíça, o que eu concordo demais, tá? Só que lógico que a gente não vai fazer a entrada a favor de alguém, porque as cotações estão muito desajustadas. Eu vou tentar pegar algo para gols, tá? Eu vou pegar o over 2 gols, que está pagando 1,30, esperando uma Suíça que precisa muito desse resultado, porque querendo ou não, é um grupo considerado equilibrado e o Qatar entra como um grande candidato a saco de pancadas. Meu placar para esta partida, 3-1 Suíça. Chegamos agora para o jogo mais esperado dentre os brasileiros, como nós temos a estreia da nossa seleção brasileira contra o Marrocos, que será realizado às 19 horas. Conhecendo a classificatória, então temos Escócia, Brasil, Haiti e Marrocos neste grupo, que é o grupo C. Vamos conhecer um pouquinho de cada seleção. Um Brasil que fez uma reformulação completa desde o ano de 2022, se eu não me engano, passaram 4 técnicos diferentes até chegar aí, talvez um dos maiores treinadores de todos os tempos, que é o Carlo Ancelotti. Bem, o Brasil, ele ainda continua oscilando, o Ancelotti ainda não achou a equipe ideal na cabeça dele, tá? É um time que ainda está sofrendo muitos gols, mas faz muitos. Então é um time que possui muito talento, mas precisa de um certo encaixe.
O Brasil ele finalizou na 5ª colocação das classificatórias sul-americanas. Acredito que todo mundo acompanhou essa fase. E nestes últimos amistosos, o Brasil venceu o Panamá por 6-2 e o Egito por 2-1. Então, isso demonstrando que o seu sistema defensivo ainda não está tão sólido, mesmo possuindo zagueiros muito fortes como Marquinhos, Gabriel Magalhães. Só que lembrar que o grande problema da nossa seleção são as laterais, tanto a direita quanto também a esquerda. Em relação a meio de campo, ao sistema ofensivo, eu acho que está muito bem feitinho. O que precisa ocorrer, na minha opinião, é que o ataque, tanto Vinícius Júnior quanto Rafinha precisam demonstrar o mesmo futebol que eles mostram em seus clubes, tá? Que são jogadores totalmente diferenciados, com certeza brigando sempre por bola de ouro, só que na seleção acabam caindo muito de produção. Irá enfrentar o Marrocos, que foi a grande surpresa da última Copa do Mundo, conseguiu chegar à semifinal e atualmente está muito perto no ranking da FIFA. Marrocos na 7ª colocação e o Brasil na 6ª. Então é um Marrocos sim que pode dar muito trabalho por aqui. A classificação deles para a Copa foi muito facilitada, conseguiu através da classificatória africana, e é uma seleção que tem um potencial muito grande por possuir jogadores super talentosos, beleza? Então podemos destacar aí o Hakimi, que talvez é o melhor lateral direito facilmente do mundo hoje em dia, além também do Brahim Dias, jogador do Real Madrid, mesmo sendo reserva, é um jogador super talentoso, muito novo ainda. Finalizando, claro, com o goleiro Bono, que foi um grandíssimo destaque, uma grande promessa na Copa do Mundo do Catar em 2022. E uma informação muito importante é que o Marrocos também tem desfalques muito importantes, não poderá contar com o Ezal Zoli, que é um grandíssimo atacante, joga no Real Betis, o atacante veloz de ponta, super habilidoso. Não poderá contar com o Masraoui, lateral direito, só que aqui na seleção ele joga como lateral esquerdo. Ele é jogador do Manchester United, e não poderá contar também com o seu reserva, que agora me fugiu o nome. Então o Marrocos vai entrar com o lateral esquerdo totalmente reserva, então a gente pode explorar muito bem isso, e muito por conta disso, o meu palpite para esta partida, eu acredito que são duas seleções que têm muito talento, tanto na frente quanto defensivamente, apresentando uma boa solidez, mas acreditando em um jogo mais aberto, o Brasil vai tentar conquistar já os seus 3 primeiros pontos já nesta primeira rodada. Eu vou deixar para vocês o over 1.5 gols, que está pagando 1.32. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2-1 Brasil. Chegamos agora para Haiti contra a Escócia, que no caso está pertencendo ao mesmo grupo do Brasil, que será realizado às 22 horas. Vamos conhecer um pouquinho de cada seleção. Então temos o Haiti, que após 52 anos eles finalmente retornaram à Copa do Mundo, e talvez seja a grande surpresa, porque deixaram para trás as tradicionais Honduras e também a Costa Rica, beleza? Então é um Haiti que conseguiu resultados excelentes para o seu continente, e com isso garantiu a sua classificação para esta Copa do Mundo. Falando de jogadores conhecidos, realmente não temos nenhum, mas podemos destacar o maior artilheiro da história do Haiti, que é o Duckens Nazon, beleza? Nestes últimos jogos, o Haiti ele venceu a Nova Zelândia por 4-0 e acabou sendo derrotado para o Peru por 2-1. Irá enfrentar a seleção da Escócia, que após 27 anos também retorna para sua classificação da Copa do Mundo. Então já faz um tempinho que a Escócia não participava, e eles conseguiram a liderança de um grupo complicadíssimo, onde tinha a tradicional Dinamarca. Alguns jogadores muito conhecidos, cara, temos o Andy Robertson, um jogador histórico do Liverpool, lateral esquerdo. Temos o McKean, que é um jogador que eu gosto bastante particularmente, um jogador muito forte no meio de campo, que tem um ótimo controle de bola, muita agilidade, e joga no Aston Villa. Mas acredito que a grande peça por aqui seja o Scott McTominay, com passagem aí por Manchester United e agora
está atualmente no Napoli, que mesmo sendo volante, ele consegue fazer bastante gols por estar sempre rondando a área. A Escócia venceu o Curaçao por 4-1 e também a Bolívia por 4-0, só que enfrentou seleções bem a menos, na minha opinião. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, cara, eu acho que o Haiti vai ser sim o grande saco de pancadas do grupo, e aquilo que eu sempre falo, quem perder pontos contra o Haiti, com certeza vai ficar de fora desta próxima fase, que no caso seria aí a fase 16avos, tá? Ou seja, aí significando que o saldo de gols importa muito para este jogo. A Escócia vai ter que fazer um resultado mais que positivo. Eu vou deixar para vocês o menos 0,75, que está pagando 1,70. Eu acho que está em uma cotação considerada incrível para fazermos as nossas entradas já em pré-live, esperando que eles consigam ao menos uma vitória simples, o que nos daria pelo menos um meio green. Meu placar para esta partida, 3-0 Escócia. Se vocês gostaram desses palpites, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever neste canal, lembrando que toda semana estou postando vídeos novos, cheios de conteúdos e cheios de novidades relacionadas a apostas esportivas. Deixe aí nos comentários quais serão os placares exatos destes jogos. Eu sou o Emerson e até o próximo vídeo. Tchau!